Bem, boa noite a todos e a todas. Esse aqui é o começo do ciclo de seminários do programa de pós-graduação em História UFBA. Nós teremos 10 encontros para debater história e historiografia de diversos temas, desde colônia até império. Boa noite a todos. Primeiro problema técnico aqui, que eu estou com o som aberto aqui. Mas ok, vamos lá. Na noite de hoje, a gente vai ter a palestra do professor Tiago Krause, professor da Unirio, com a mediação da nossa professora do nosso programa, Ana Paula Médici, né? A palestra de hoje, intitulada Bahia, o Império e o Mundo, Produção, Comércio e Poder entre 1590 e 1730. Tanto o Tiago quanto a Ana Paula já estão aqui nos nossos estúdios, só esperando a hora a gente começar, e a gente vai começar já já. Só vou dar alguns avisos sobre o nosso programa e sobre o que encontraremos de agora em diante. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a coordenadora do nosso programa, Yassi Mata, agradecer a Moreno, também o professor Moreno Laborda, né, que também está ajudando nos bastidores aqui, e ao programa de pós-graduação em História da UFBA, que está proporcionando esse ambiente de debate acadêmico com uma atividade extensionista, de modo que quem tiver interesse em adquirir o certificado, a gente tem um e-mail que está aqui na descrição do vídeo, seminariohistoriaufba2020@gmail.com. Vocês escrevam e vocês vão ter acesso a esse certificado. Também tem um aviso importante, que já está no ar também o edital da seleção de pós-graduação da UFBA, né, do programa de pós-graduação em História da UFBA, tanto do mestrado quanto do doutorado, está no nosso site, no site do programa, que vocês podem encontrar também aqui embaixo. E eu gostaria de pedir a vocês que, se pudessem, vocês seguissem as redes sociais do programa de pós-graduação em História da UFBA, que está presente tanto no Facebook, quanto no Instagram e no Twitter, porque lá é que vocês vão receber as informações das próximas palestras, né? A gente vai ter um total de 10 palestras. A primeira hoje de Tiago Krause, no dia 28/9, a gente vai ter o seminário do Luiz Felipe Silvério, da Unifesp. No dia 13/10, né, 13 de outubro, teremos a Betânia Pereira, que acabou que defendeu há algum tempo já a sua dissertação na Unicamp. Dia 22 de outubro, a Gláucia Frácaro, da PUC de Campinas, a Flávia Rios, da Federal Fluminense, no dia 26, e em novembro, Mariana Dantas, dia 4 de novembro. Depois, o Francisco Macedo, do Instituto Federal de Minas Gerais, no dia 12/11, o Henry Cray, no dia 19/11, Den Borges, no dia 4 de dezembro, Walter Fraga e Antônio Liberac vão encerrar o evento com chave de ouro, debatendo aí trajetórias negras no Brasil, principalmente na Bahia, né? Bem, eu acho que basicamente são esses os avisos. Eu queria agradecer a participação de todo mundo. Já vou dar início à palestra agora, né? Eu também recomendo. Essa palestra faz parte de todo um ciclo de um esforço coletivo da área em promover lives e programações de história pública, né? Eu acho que nunca na história desse país vocês tiveram tantas lives e tanto conteúdo de boa qualidade historiográfica como agora, né? Então, tem
faz parte de uma rede, né? Uma rede de perfis aí, a Mundos do Trabalho, que está no Twitter. Eu recomendo que sigam a rede de historiadores negros, Moderna em Foco, Impressões Rebeldes, são todos os perfis no Twitter que estão fazendo história pública, que estão divulgando a produção científica e o debate historiográfico. As lives da AMPU, o site Salvador Escravista. Então, o programa de pós-graduação em História da UFBA se junta, né, a esse esforço coletivo da área por promover debates, né, remotamente, criar esse ambiente de discussão historiográfica, e a gente, sem mais delongas, vai dar as boas-vindas agora à Ana Paula Médici, professora do programa de pós-graduação em História da UFBA, e ao professor Tiago Krause. Peço que eles liguem aí a câmera e o som, já agradecendo aos dois. Fico com vocês a palavra. Boa noite a todos, ao Tiago, ao Felipe, a todos os ouvintes. Primeiro, gostaria de agradecer, né, o programa de pós-graduação, a professora Iaci, né, nossa coordenadora, e ao Felipe, né, que vem organizando os seminários, né, com o apoio do Moreno Pacheco, que é nosso professor também. Felipe faz pós-doc, né, com a gente, e vem organizando e contribuindo muito, né, para o PPGH da UFBA, desde que ingressou, né, começou a trabalhar aqui com a gente. Obrigada ao Tiago, né, ao Tiago Krause, professor Tiago Krause, que aceitou o convite para falar de uma temática que, para os nossos alunos que trabalham com o Império Português na época moderna, com o Brasil colonial, enfim, vai muito contribuir. O Tiago Krause é professor atualmente, né, de História do Brasil Colonial na Unirio, vem de uma trajetória, né, de pesquisa sobre a formação, né, dos grupos de poder, das elites portuguesas na América, e mais especificamente na Bahia, e vai apresentar, né, para a gente os resultados preliminares das suas investigações recentes, né, sobre a formação, né, de uma dada nobreza ou de grupos de elite ultramarina, né, a partir, pensando Bahia e Salvador, com o título, né, mais assim, numa dimensão imperial, com o título A Bahia e o Império, a Bahia, o Império e o Mundo, Produção, Comércio e Poder, entre 1590 e 1730. Agora, enfim, eu passo a palavra para o professor Tiago, que, né, começar a sua explanação, para a gente conversar um pouquinho, debater mais para frente. Por favor, Tiago. Obrigada. Obrigado, Felipe. Obrigado, Ana Paula. Queria agradecer ao convite, agradecer pelo convite ao programa de pós-graduação da UFBA. É um prazer voltar, mesmo que virtualmente, né, a Salvador, né? Eu tinha planejado esse ano voltar para pesquisar em Salvador, que eu não vou a Salvador já há 4 anos, mas infelizmente, né, esse ano nenhum dos planos acabou funcionando, né? Então, primeira coisa, eu queria dar um recado que o Luciano Figueiredo está aí presente, me sugeriu, que é um pedido importante. Um pedido de apoio para o... Eu vou colocar no chat até agora. Um pedido de apoio para a revista do IHGB, que está com muitas dificuldades, e pedindo financiamento coletivo para poder financiar serviços técnicos e a impressão dos 2 números, né? A meta é de R$12 mil, então eles estão longe disso. O Luciano sugeriu, eu acho algo muito importante, considerando a relevância do IHGB na formação da historiografia brasileira. Então, eu estou mandando aqui agora o
o que o Luciano me mandou só para apresentar esse pedido para vocês. Então, além disso, eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Chris Ebert, que é o meu coautor nesse esforço aqui. Na verdade, a minha pesquisa, como a Ana Paula falou, sempre foi uma pesquisa muito mais interna a Salvador e essa relação com a coroa portuguesa. Mas, a partir do convite do Chris para participar de uma pesquisa que ele já havia desenvolvendo há algum tempo, né, eu comecei a tentar pensar a inserção de Salvador no mundo, pensando em comércio, contrabando. Então, aí uma pesquisa comparativa que sempre me interessou muito, né, que agora eu sou professor do Brasil, mas eu fui também professor de América. Então, em primeiro lugar, né, enfatizar que essa pesquisa, e agora eu vou projetar aqui a tela para PowerPoint, que essa pesquisa ela não é só minha, ela é feita em coautoria com o Chris, e acho que eu posso dizer com bastante certeza que o que tem de mais interessante aqui, a construção da ideia e boa parte do que eu vou falar aqui é do Chris, então só para dar o crédito devido aqui. E eu queria agradecer também rapidinho aos meus bolsistas, não sei se algum está aí, eu até vi o Eduardo aparecendo, Eduardo, Júlia, Lara e Milena, que me ajudaram com as próprias pesquisas, me fazem pensar muito aqui sobre o trabalho. E a Ariadne também, Barbosa, que também está ajudando no processo. Então, sem mais delongas, né, vamos começar aqui com essa apresentação. Né? Salvador era uma... A gente geralmente tem uma visão, eu acho, que pensa a história do Brasil muito... Inicialmente, uma pesquisa muito bilateral, décadas atrás, Brasil-Portugal. Mais recentemente, uma relação, enfim, se enfatiza a relação com a África. Mas o ponto da pesquisa é enfatizar exatamente que Salvador tem que ser pensada para além do Brasil, para além da África, para além de Portugal. Tem que ser pensado na iniciação global e para além do Império, na iniciação global de Salvador. E ela era uma das cidades, na verdade, mais importantes, não só do Império, mas até, eu diria, a cidade mais importante da América, do Atlântico, da costa atlântica americana, até pelo menos 1730, onde a gente vai parar aqui hoje. Então, o que eu quero discutir aqui com vocês, o que tem o objetivo da nota da minha pesquisa do Chris, é entender essa ascensão de Salvador, como ela se tornou essa das principais cidades, não só do Império, mas do mundo atlântico, e até do globo como um todo, né? E a questão, e o ponto aqui de perceber é como essa ascensão ela não deriva apenas da sua capacidade produtiva, da sua produção de açúcar, tabaco, mas também da agência das elites locais que vão ser capazes de defender, de manter a presença portuguesa num contexto desafiador e de aproveitar as oportunidades comerciais aparecendo. Então, essa primeira elite que assume mais relevância é uma elite fundamentalmente agrária, mas, especialmente a partir do final do século XVII, essa elite mercantil vai assumir uma importância econômica cada vez maior e, crescentemente, também política. Então, essa agência política das elites locais, agrárias, mas também mercantis, e as relações comerciais extra-imperiais, ou seja, para além do Império Português, legal, mas principalmente ilegalmente, vão ser essenciais para essa importância que Salvador vai assumir. Então, em certo sentido, a ideia aqui é fazer, de maneira ousada, a gente já foi até criticado por isso, é fazer uma história global de Salvador, no sentido de que, para entender plenamente Salvador, a gente tem que pensar Salvador para além do nacionalismo metodológico, para pensar Salvador além das fontes produzidas dentro do Império Português, do enquadramento devido dentro do Império Português. Tem que pensar Salvador dentro das relações comerciais que ela está envolvida, que eram muito mais amplas do que, por vezes, a gente pensa. E isso só é possível, essa ruptura com o nacionalismo metodológico, esse enquadramento mais amplo,
ele é possível, por um lado, pela colaboração, e daí essa importância da colaboração com o Chris, que traz habilidades, conhecimentos que eu não tenho, uma base muito maior econômica, ele fala holandês, enquanto eu, por exemplo, leio francês também, que é importante, que vai ser uma fonte também importante para a gente aqui. Vai ser também uma língua de fontes importante para a gente aqui. E também pelas possibilidades abertas pela digitalização. Há uma imensidão hoje de arquivos digitalizados. E isso permite a gente, eu vou dar alguns exemplos e de bases de dados, enfim, e eu vou dar alguns exemplos ao longo da apresentação que ajudam a gente a entender melhor a importância de inserção atlântica e global de Salvador. Salvador, então, ela vai se formar como uma capital, em 1549. Mas essa formação como capital ela teve muitos limites. Por quê? Porque ela não conseguia exercer plenamente essa autoridade, ela não conseguia afirmar plenamente sua capitalidade, porque, primeiro, havia pouco comércio entre as capitanias, isso dificultava os contatos, dificultava a transmissão de ordens. Então, qual era, em geral, a relação que Salvador estabelecia com as capitanias? Salvador servia para ajudar militarmente momentos de conquista, momentos de ameaça, especialmente indígena, mas também europeia. Mas o governo geral, depois do estabelecimento inicial das capitanias, ele tinha uma autoridade relativamente limitada sobre as outras capitanias. Então, essa capitalidade, esse papel dela como capital conhecia limites. E não só isso, mas também pelo fato de que até a invasão holandesa de 1830, Pernambuco era mais importante. Então, no início do século XVII, entre 1802 e 30, em 1802 e 27, os governadores vão passar mais tempo em Pernambuco, os governadores gerais vão passar mais tempo em Pernambuco do que em Salvador. Mais ou menos 14 anos em Pernambuco, 11 ou 12 em Salvador. Então, somando todos os períodos. Então, isso mostra, né, que essa preeminência de Salvador ela era limitada, ela conhecia muitos limites nesse período. Mas, então, Salvador era, nesse momento inicial, a segunda cidade, né, o segundo local mais importante do Brasil, claramente atrás de Salvador, mas mesmo de Pernambuco, de Olinda e Pernambuco. Mas, mesmo assim, a economia açucareira e negreira da Bahia, do Salvador, do Recôncavo Baiano, vai se consolidar de maneira, assim como vai surgir de maneira integrada com espaços extra-imperiais, assim como aconteceu também com Olinda. Você vai ter conexões fundamentais com o norte europeu, especialmente os comerciantes neerlandeses e cristãos novos neerlandeses e cristãos novos que passaram para lá. Você tem uma série de referências, por exemplo, eu estava vendo há pouco tempo, né, o Chris viu isso no livro dele, Between Empires, e eu estava olhando de curiosidade esses dias também, numa série de atos notariais publicadas os resumos publicados na Studia Rosentaliana, uma revista. E você vê nesses resumos o constante envio de navios, os seguros de navios feitos para Salvador. Você vê, às vezes, engenhos sendo comercializados em Amsterdã, um engenho na Bahia, no Recôncavo Baiano, sendo comercializado em Amsterdã. O exclusivo colonial ele ainda estava em constituição nesse período. Então, essa presença até 1121, quando você tem o reinício dos conflitos militares entre a monarquia hispânica, na qual o Brasil se inseria, né, desde 1580, por causa da União Ibérica, essa presença neerlandesa existia de maneira muito forte no Brasil, na Bahia, assim como em Pernambuco, exatamente porque era para o norte da Europa, para onde ia a maior parte do açúcar. Mas não só. Você também tinha uma relação comercial significativa com a América Espanhola, principalmente Buenos Aires. A Bahia era, né, segundo a pesquisa recente da Carol Schultz, a segunda região
mais enviar navios para Buenos Aires, só atrás do Rio de Janeiro. E o David Witt, um outro historiador norte-americano, identificou também já alguns navios que foram de Salvador para o Caribe espanhol, levando escravos, açúcar e outros produtos. Geralmente diziam que tinha sido uma arribada forçosa, então, tinha sido obrigados pelos ventos, tempestades, fugindo de inimigos, enfim, mas era, em geral, uma desculpa para realizar esse tipo de comércio que nem sempre era autorizado. E isso, na verdade, é muito interessante quando você olha na documentação do arquivo General de Índias, né, você vê a quantidade de documentos pedindo a abertura do comércio com o Brasil. E por que esse interesse, né, no comércio com a América Espanhola? Você tinha, por um lado, você tinha interesse dos comerciantes baianos de Pernambuco, do Rio de Janeiro, por produtos alimentícios, principalmente carne, couro, sebos, mas, acima de tudo, pela prata que descia de Potosí. Enquanto essas regiões tinham interesse, por exemplo, no açúcar, mas principalmente nos escravizados, que eram reexportados os africanos escravizados, que eram reexportados para a América Espanhola, especialmente Buenos Aires. Buenos Aires surge, na verdade, como um porto importante exatamente por causa desse comércio com o Brasil e com o Angola. Essa que era a relevância de Buenos Aires nesse momento, né? Então, você vai ter uma série de pedidos, né, querendo essa abertura do comércio. Você acha, na Recompilação das Leis das Índias, uma série de momentos que se abre o comércio, depois se fecha. Você tinha uma incoerência da política régia quanto a isso muito constante. Esse é um memorial impresso, né, do Antônio Leão de Pinelo, provavelmente em torno de 1920, em que ele faz uma longa e erudita defesa, né, do comércio de Buenos Aires com o Brasil, incluindo a Bahia. E esse é um histórico curioso que eu achei ele fisicamente lá, a gente achou ele fisicamente lá em Sevilha, né? Eu passei uma tarde, sei lá, copiando os trechos mais interessantes dele, e aí semana passada eu descobri que uma outra cópia dele estava online no Pares, né, no sistema de arquivo, no portal dos arquivos espanhóis. Enfim, fazer o quê? Então, desde o início, a economia de Salvador ela se constitui numa relação extra-imperial com o norte da Europa, Amsterdã, Antuérpia, as instituições de Amsterdã, com a América Espanhola, especialmente Buenos Aires, e também com as Canárias, as Ilhas Canárias, que, na verdade, tinham como seu principal espaço comercial Bahia e Pernambuco. Então, desde o início, Salvador se constitui para além do Império Português. E essa estabilidade, e o interessante é que esse foi um período economicamente crucial, foi um momento de construção de dezenas de engenhos, mas também um momento de transformação, onde vai se lançar as bases da classe senhorial, da açucarocracia baiana. Se você comparar as listas de senhores de engenhos, nesse momento, por exemplo, os 36 senhores de engenho mencionados pelo Gabriel Soares de Souza em 1587, somente 6 deles vão deixar descendentes no século entre a elite política e a açucarocracia baiana ao longo do século XVII. Quase todos os outros 30 desaparecem dos registros documentais. As famílias desaparecem. E essa mudança já tinha acontecido quase toda se a gente olhar para uma lista que tem 1112, o Diogo Campos Moreno. Então, nesse final do século XVI, início do século XVII, a primeira classe senhorial, a primeira açucarocracia baiana, que se constituiu graças à escravização indígena, ela desaparece no momento de transição para a escravidão africana. Por quê? Provavelmente porque ela tinha menos contatos comerciais, teve talvez menos recursos que permitiram comprar esses escravizados. E isso explica, claro, também porque essa importância da escravidão indígena explica porque você tem praticamente um motim em 1810, né? A tentativa com o objetivo de fazer a coroa recuar de uma lei em 1809 proibindo a escravização indígena. A coroa recua realmente, né, em 1111. Então, Salvador, a Bahia, né, e Salvador, elas estão nesse momento de fluxo, de instabilidade muito grande entre
entre final do século 1590 e 1820, mais ou menos. E aí vai chegar também um momento definidor, um momento crucial, que vai ser a conquista neerlandesa de 1124 e a reconquista, pela chamada Jornada dos Vassalos, em 1125. Uma armada luso-espanhola napolitana, né? Luso-castelhana napolitana, vai ser a maior armada a cruzar o Atlântico até então e vai retomar Salvador em 1925. E o interessante é o impacto que essa reconquista vai ter, que você pode traçar. Então, nesse documento à esquerda, isso é um relato em holandês, está preservado da conquista da Bahia, está preservado nos State Papers ingleses, né, em Londres, mostrando o interesse inglês do que tinha acontecido. E do lado direito é uma petição do procurador das Filipinas sobre a reconquista de Salvador, falando: olha, já que vocês estão tentando, já que vocês vão enviar uma armada para reconquistar Salvador, aproveite, depois que ela estiver no mar, manda ela ir para as Filipinas também, para expulsar os holandeses da Ásia. Então, se pensava a queda e reconquista de Salvador no contexto imperial. Então, você vai ter cartas sobre a reconquista de Salvador na documentação vinda de Santa Fé, né, Nova Granada, na documentação vinda de Buenos Aires, México. Você vai ter a discussão de 1924 e 25, ela vai ter um impacto gigantesco na cultura impressa, nos periódicos, nos Países Baixos. E saiu faz um mês ou dois, eu acho, acabei de ler, um artigo chamado Globalizing the 30 Years War, globalizando a Guerra dos 30 Anos, que diz que o público leitor de língua alemã, quando ele começa a finalmente prestar atenção no mundo extra-europeu, no novo mundo, fundamentalmente a partir da conquista e reconquista de Salvador, que vai ser lida no contexto da Guerra dos 30 Anos. Então, a conquista de Salvador e a reconquista vai ser pensada por toda parte, vai ser pensada por franceses, ingleses, espanhóis, vai ter uma série de panfletos em Castela também, por súditos da monarquia hispânica da Ásia ao Paraguai. Vai ser pensado na Europa, na Inglaterra, nos Países Baixos, na Alemanha. Então, isso denota como Salvador não estava isolado, como Salvador estava sendo pensada dentro do contexto mais amplo desse mundo globalizado que estava se constituindo, né? Aqui só uma ilustração clássica, né, da restituição da Bahia, né? Salvador, nessa época, tinha algo em torno de talvez 8 mil pessoas, algo do gênero. Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. As estimativas são, claro, muito incertas, né? E depois que Salvador é reconquistada, ela vai ser absolutamente crucial para a manutenção da presença portuguesa. Ela vai ser a região das Américas que vai ter mais tropas militares, e ela vai ser fundamental como uma base para resistir à expansão do mundo, para a expansão neerlandesa após a conquista de Pernambuco em 1830. Salvador vai ser atacado em vários momentos, em 1838, 1647, vai servir de base para os ataques ao Brasil neerlandês. O governador-geral vai exercer esse papel, tanto antes da restauração portuguesa quanto pós-restauração portuguesa, 1840. Então, Salvador ela vai ter um papel militar fundamental. Se dizia claramente naquela época, tanto neerlandeses quanto portugueses, espanhóis e, às vezes, até pessoas de outras nacionalidades. Acho que eu vi um documento publicado na época mesmo, na Gazeta Francesa, falando que se conquistasse a Bahia, pronto, se conquistava na prática o Brasil todo, né? Era o que se temia que acontecesse. Ou que se torcia para que se acontecesse, dependendo de que lado você estivesse, né? Então, isso explica por que em 1940, 41, você vai ter uma expectativa muito grande sobre qual vai ser
a posição do vice-rei do Brasil, Marquês de Montalvão, e de Salvador. Se Salvador vai permanecer do lado castelhano ou se Salvador vai ficar, né, do lado... vai passar para o lado do Duque de Bragança, autoproclamado, né, proclamado por seus apoiadores, né, rei de Portugal, em 1º de dezembro de 1640. Então, você vai ter expectativas muito grandes de Salvador. Se você vê, por exemplo, na documentação espanhola, essa discussão, para onde Salvador vai? E você vai ver também, por exemplo, você tem uma carta do Anthony Hopton, que era que está na Bodleian Library em Oxford, uma carta do Anthony Hopton falando, dizendo que em Madrid, ele era embaixador em Madrid, dizendo que se achava que a Bahia ia ficar do lado dos hispânicos, do lado da monarquia hispânica. Então você tem e quando se revela que ela fica do lado português, vai ser uma das primeiras atitudes do Dom João IV. Vai ser avisar isso para a França. Isso vai ser publicado na Gazeta, que é uma publicação semi-oficial francesa, revelando quão importante era essa adesão imperial para a sobrevivência, né, da dinastia de Bragança. Inclusive, né, o Conde de Olivares achava que o Duque de Bragança ia ser um rei de inverno, porque ele ia ser facilmente reconquistado depois de passar os invernos em 1641. E um dos motivos para se achar isso era que o Império não ficaria do lado da nova dinastia de Bragança. Mas ficou. E Salvador ter ficado foi absolutamente central para convencer o Rio de Janeiro a ficar também. Eu discuto um pouco isso num livrinho que eu publiquei com a minha coautora Joana Fraga no passado em Portugal, chamado simplesmente 1640. Então, se tinha uma expectativa significativa sobre Salvador. E é interessante como os boatos sobre a posição de Salvador vão chegar relativamente rápido. Salvador vai proclamar em 15 de fevereiro e meses depois, 6, 7 meses depois, ou seja, o que, considerando navegação à vela, falta de ligação direta, enfim, já vai saber para que lado Salvador tinha ido na monarquia, nas cidades e regiões da América Espanhola. Inclusive porque Salvador vai mandar, né, os soldados espanhóis para o Caribe, em 1641. Então, elas vão ter medo da possibilidade de um ataque, em Buenos Aires, principalmente, mas em outros lugares, partindo de Salvador. Então, vai se discutir bastante para onde Salvador vai nesse momento. Tanto em boa parte da Europa, Inglaterra, França, Países Baixos, quanto na América Espanhola, o que revela novamente a importância. E o fato de Salvador ter ficado do lado português, a permanência do Brasil, a opção do Brasil pela dinastia de Bragança, vai romper o Atlântico Ibérico. Ou seja, vai romper circuitos comerciais extremamente relevantes que ligavam o Brasil, Rio de Janeiro e Bahia principalmente, à América Espanhola, também o Maranhão, né? Enfim, mas isso é um tema ainda a ser mais estudado. Esperemos o artigo do David Witt sobre essa questão, que ele me disse hoje que está preparando. Então, essa ruptura ela vai ter um impacto significativo, ela vai abrir espaço para a ascensão do norte europeu para o contrabando com a América Espanhola. Então, era perfeitamente possível que, caso o Brasil tivesse permanecido com a monarquia hispânica, e Salvador foi essencial para essa opção no Brasil, Portugal, por um lado, não teria conseguido, a dinastia de Bragança não teria conseguido sobreviver de forma independente, e, por outro, a penetração dos europeus do norte na América Espanhola teria sido dificultada, porque eles vão estar ocupando espaço, especialmente no tráfico de africanos escravizados, que os portugueses ocupavam. Isso é muito evidente quando você olha a documentação de Buenos Aires, né, sobre contrabando, na escrivania que está em Sevilha, e você nota uma mudança brutal, né, como ele continua tendo navios brasileiros, portugueses, né, de bandeira portuguesa em Buenos Aires, mas a presença holandesa aumenta tremendamente. Inclusive, tema de um livro que saiu esse ano que eu ainda não li, enfim.
mas saiu pela Cambridge University Press um livro sobre a presença holandesa no Rio da Prata. Mas esses laços comerciais eram muito importantes. Em 1810, né, o viajante francês Pirard de Larval tinha escrito sobre como nunca tinha visto tanta prata num lugar quando ele visitou Salvador. Justamente teve no comércio com a América Espanhola. Era um exagero para vender livro, enfim e tal. Mas o fato é que essa relação era economicamente importante. Então, por exemplo, Antônio Teles da Silva, em 1943, mandava o Davi Ventura, que era um comerciante que tinha que talvez fosse inclusive Flamengo, né? Ou seja, dos Países Baixos, ou do Sul, na atual Bélgica, ou do Norte, atual Holanda, enfim, atual Países Baixos, na Holanda, só a principal província, decidiu mandar o Davi Ventura para Buenos Aires para tentar reatar esses laços, assim como Salvador Corrêa de Sá tentou fazer isso também para reatar a conexão entre Rio de Janeiro e Buenos Aires e defendeu a conquista, né, de Buenos Aires também nessa década de 40. Né? E depois, esses laços vão tentar ser restabelecidos novamente na década de 60. Eu encontrei, por exemplo, em Sevilha, né, uma carta, né, do Conde de Obros, vice-rei de 1963, desejando pedindo para restabelecer o comércio com Buenos Aires. Depois você vai ter, após a paz, Portugal, a monarquia hispânica em 68, mais navios enviados pelo Alexandre de Sousa Freire e pelo Afonso Furtado de Mendonça, os governadores gerais, na década de 60 e início da década de 70, entre 69, 70 e 71. Então, você vai ter uma tentativa de restabelecer esses laços. Então, você tem uma ruptura desses laços extra-imperiais nesse contexto, tanto com a Europa do Norte quanto com a América Espanhola, mas a importância deles fez que eles tentassem ser recuperados. Então, outro elemento também a acontecer nesse momento é o crescimento da importância política da classe senhorial, da elite, o crescimento da importância política da elite baiana. Por quê? Porque que, no final das contas, como enfatizou, por exemplo, também o Wolfgang Lenk, quem, no final das contas, financiou a maior parte do esforço de guerra foi essencial para manter Salvador e manter o próprio Brasil sob domínio português. Foi essa classe senhorial baiana. Foi a Câmara de Salvador que exerceu um papel fundamental de arrecadar imensas quantidades, centenas de milhares de cruzados, para manter as tropas militares essenciais para que Salvador não fosse capturado pela monarquia hispânica. Não fosse capturado pelos neerlandeses. Então, ao mesmo tempo que você tem essa diminuição da importância das delegações imperiais, você tem um aumento da importância da classe senhorial baiana, porque ela vai ser fundamental para essa manutenção do Salvador no Império Português. E aí você vê também como Salvador se torna importante pela comunicação política que ela vai estabelecer, pelo contato, pela correspondência que ela troca com a coroa portuguesa. Isso é um processo ainda em Constituição, essa é uma pesquisa ainda na Constituição do século XVIII, mas isso é a média anual de cartas a cada 10 anos, a média decenal de cartas por ano entre Salvador e Lisboa. O que você vê? Você vê um imenso crescimento pós-restauração, exatamente por causa dessa importância que Salvador assume. Então, nessa década de 40, por exemplo, Salvador vai ganhar, em 1946, os privilégios da cidade do Porto, privilégios que ela tinha pedido 2, 3 vezes durante as últimas décadas da União Ibérica e lhe tinham sido negados, mas que ela obtém graças a essa crescente importância que ela e de outras regiões do Brasil nessa monarquia bragantina. Porque a monarquia de Bragança tem consciência dessa importância que Salvador vai ter. Né? Aqui um trecho do Cruz Coroa Tomé Pinheiro da Veiga, em que ele enfatiza a importância de Salvador, por isso que ela era merecedora de todas as honras e privilégios, por ter aclamado a monarquia, por ter ajudado, por ter mantido, financiado sua própria defesa. E por isso que Salvador, em 1953, vai ganhar o direito. São as poucas municipalidades ultramarinas, Goa, Angra, Goa, Salvador, e depois, na década de 70, São Luís do Maranhão,
de ter um representante nas cortes da Bahia, nas cortes do Reino de Portugal, a Assembleia Representativa e representar o povo, nobreza e clero em Portugal, que denota essa relevância política de Salvador. Mas a coroa espanhola não vai desistir. Esse é uma tática de contra-informação, um panfleto, um boletim que deveria ser distribuído, manuscrito, no Brasil, em 1961, especificamente em Salvador, dizendo que a coroa portuguesa ia entregar o Brasil para os heredes ingleses e que, por isso, eles deveriam passar para o lado da monarquia hispânica. E o navio, que está digitalizado também, e o navio que deveria entregar isso, depois ele vai para Salvador, vai ter alguns problemas, ter algumas pessoas presas, enfim e tal, mas depois vai para Buenos Aires levando 50 escravizados para vender lá, 50, 60 escravizados para vender em Buenos Aires, vindos de Salvador. Então, mostra como essas conexões ainda permanecem, né? Enfim. Então, o que vai acontecer nesse período de 1905, após a garantia da restauração de Pernambuco, a garantia da manutenção de Salvador no mundo português? Essa elite senhorial ela vai crescentemente passar a se ver e se representar como uma nobreza, classe senhorial. Ela vai se pensar não só como classe, como senhor engenho, e lavradores de cana, mas também como uma nobreza. Então, riqueza, privilégio e poder vão se unir para ela começar a se representar como se fosse uma nobreza equivalente às nobrezas provinciais portuguesas. Exatamente por causa dessa importância central que Salvador vai assumir na economia portuguesa, graças a uma recuperação muito rápida da economia açucareira, como a gente pode ver, por exemplo, no crescimento do número de engenhos, que nesses 12 anos passou de 69 para 130, uma recuperação, um crescimento aceleradíssimo, depois do período de crise com as guerras contra os neerlandeses. E não só o crescimento da produção açucareira, mas também a ascensão do tabaco vão permitir que Salvador se tornasse fundamental para o esteio econômico e fiscal da monarquia portuguesa. Salvador vai ser responsável, talvez, por algo em torno de 20% da arrecadação da monarquia portuguesa em 1980, mais do que em termos percentuais relativos, mais do que toda a América Espanhola era para a monarquia hispânica no mesmo período. Então, isso mostra quão importante Salvador era nesse contexto, que era fundamentalmente um contexto, talvez, digamos, de ensimesmamento imperial, ou seja, Salvador estava mais fechada dentro do império, conectada com Lisboa, com Porto, com Angola e, crescentemente, com a Índia, por causa da parada dos navios da carreira da Índia. Mas Salvador também então, Salvador era realmente importante, mas já havia também contato, evidentemente ilegal, com ingleses e irlandeses. Esse aqui é um documento, um depoimento no High Court of Admiralty, nos National Archives britânicos, em que um capitão de navio inglês, que veio comercializar no Brasil no finalzinho da década de 40, início da década de 50, 49, 50, ele relata que ele comercializou, comprou açúcar contrabandeado de um mercador chamado Belchior Vaz Ribeiro, que era um contratador dos vinhos da Câmara Familiar Santo Ofício, que era o correspondente usual de todos os navios ingleses que iam para Salvador. Ora, o que isso mostra? Que havia um contrabando tão significativo com os ingleses que eles tinham até um contato privilegiado em Salvador para fazer comércio. Eles não chegavam aleatoriamente. Tinham vários navios ingleses. Essa é uma documentação que ainda tem que ser explorada. Está sendo explorada agora por um historiador americano chamado Lowell Roper, e que também eu espero que a gente consiga explorar, porque demonstra como esses contatos comerciais vão além do que a gente está pensando. Mas quando é que Salvador se torna realmente uma cidade global? A partir do final do século XVII. O tabaco, cuja produção cresceu tremendamente na década de 70, no início da década de 80, ele vai ser um produto
que vai alcançar literalmente todos os cantos do mundo, menos a Austrália. O tabaco ele vai ser exportado para a China, exportado para Lisboa. Lisboa ele vai ser reexportado para a Índia, reexportado para o resto da Europa, reexportado para a América do Norte, e também de Salvador ele vai para a Costa da Mina, que é uma região com a qual Salvador vai estabelecer contatos comerciais muito mais importantes do que Angola, do que para Angola a partir desse finalzinho do século XVII. E por que isso? O tabaco, então o tabaco vai ser um produto muito mais global do que o açúcar, porque o açúcar ele vai fundamentalmente para a Europa, o tabaco não. O tabaco ele vai de Lisboa para a Índia, da Índia ele vai até Timor, China. O tabaco vai ser tabaco brasileiro, o tabaco baiano especificamente vai ser valorizado como de melhor qualidade, vai ser dado por embaixadas europeias, por imperador da China até o finalzinho do século XVIII. Você tem relato de um embaixador holandês dando de presente, quando ele chega para se apresentar na corte do Celestial, em 1997, 98, ele leva o quê? Tabaco baiano, dentre outras coisas. Então, o tabaco ele vai ser exportado pelos franceses e pelos ingleses para a América do Norte, porque o tabaco baiano era privilegiado pelos indígenas que vendiam peles para os europeus, que o tabaco produzido no Caribe ou na Virgínia. Então, o tabaco era um produto absolutamente, totalmente global e que mostra essas conexões que Salvador vai estar estabelecendo direto ou indiretamente. Outro elemento central vai ser a presença, a conexão cada vez maior, a importância cada vez maior do Salvador para a preservação da carreira da Índia. Vai ser o fato que os navios de carreira da Índia vão poder parar e fazer comércio legal e ilegalmente em Salvador, que vai permitir com que a carreira da Índia, que ligava Lisboa a Goa, sobrevivesse. Então, uma porcentagem cada vez maior dos navios vai parar. Aqui um mapinha feito pelo Thiago Gil, de Brasília, da Universidade de Brasília, de as conexões de Salvador, depois de Salvador, na segunda metade do século XVII. E aqui um gráfico com um número cada vez maior de navios da carreira da Índia que vão parar em Salvador. Percentualmente, mais da metade deles vão parar em Salvador na ida e principalmente na volta, para comercializar com Salvador e para voltar junto com a frota, enfim, e tal. Então, Salvador vai ser essencial, essa conexão com a carreira da Índia vai ser essencial para a preservação do Império Asiático. Mas mais interessante, também muito estudado, inclusive aí, dentro do programa de pós-graduação da UFBA, por teses e trabalhos de egressos, né, vai ser a relação com essa carreira da Índia, com a Costa da Mina. E por quê? Porque o tabaco na Costa da Mina vai permitir que o Brasil, que os navios os negreiros baianos fossem lá de maneira independente para os negreiros portugueses e que também o comércio com os navios baianos fosse valorizado por franceses, por holandeses, ingleses e franceses. Então, primeiro o tabaco e depois o ouro das Minas Gerais, ele vai permitir o comércio com comércio com africanos, mas também com europeus, fora dos domínios portugueses, na Costa da Mina. Esse contrabando vai existir também com europeus em Salvador, claro, mas também vai existir em escala provavelmente muito maior na Costa da Mina. Você tem, por exemplo, um traficante inglês, estudado pelo Leonardo Marques, da UF, o Humphrey Morris, que também era governador do Banco da Inglaterra, que ele vai falar, olha, o ideal é que eu não quero que vocês levem africanos escravizados para o Caribe. Eu prefiro que vocês vendam os africanos escravizados todos para os portugueses, porque aí vocês conseguem ouro e voltam direto para Londres. Então, isso mostra, né, esse interesse dos outros europeus nesse comércio. Um livro recente também, estudando a feitoria francesa, também mostra a centralidade da relação da feitoria francesa com a Bahia. Para os holandeses também tem vários estudos mostrando a importância desse comércio. Então, Salvador vai ter, os navios negreiros baianos vão estabelecer uma série de contatos extra-imperiais nessa região. Então, Salvador vai ser conhecida e valorizada na Europa. Daí toda uma discussão sobre Salvador fazer comércio diretamente e sobre ter cônsules, representantes de nações europeias. Salvador vai ter um cônsul francês em
73 e 1115. E os ingleses vão querer ter um cônsul e representantes comerciais em Salvador também. Então, isso vai ser uma discussão que vai ser feita na correspondência diplomática inglesa, francesa e no Conselho de Estado português. Salvador vai ser discutido na alta política europeia, que mostra essa relevância que ele está estabelecendo nesse período. Também, nesse momento, Salvador vai restabelecer a relação com o Rio da Prata, através de Sacramento. Vai mandar escravizados, vai comprar couro, prata contrabandeada, mas vai diferente do que era no final do XVI e início do século XVII, essa relação restabelecida 100 anos depois, ela vai ser muito menos importante. Porque você não precisava tanto de metais preciosos porque tinha o ouro vindo das minas, e porque as relações extra-imperiais fundamentais vão ser muito mais diversificadas nesse momento, principalmente na Costa Mina. Então, por que isso é importante? Por que Salvador, que está sofrendo uma competição comercial cada vez maior da ascensão caribenha, a produção de açúcar, está se produzindo cada vez mais açúcar no Caribe, e também se produzia muito mais tabaco do que a Bahia na Virgínia. Por que Salvador vai continuar sendo tão importante nesse final do século XVII e no século XVIII? Como é que você vai conseguir competir com a demanda mineira e caribenha por escravizados, com a produção açucareira do Caribe, com a produção tabaqueira da Virgínia? Então, o vigor comercial dessas relações extra-imperiais são absolutamente centrais para entender por que Salvador continua a ser, e é isso que a gente vai tentar mostrar no livro, a cidade mais importante do litoral atlântico das Américas, pelo menos até 1930. E nesse contexto, desse crescimento da população de Salvador, você vai ter, finalmente, o governador-geral se torna definitivamente vice-rei, a partir de 1920. E esse vice-rei vai aumentar sua autoridade, vai se fortalecer na Bahia, as elites locais vão perder prerrogativas, vão controlar menos recursos. Depois, por exemplo, do motim do Maneta, que estudada pelo Luciano, que estava aqui presente, elas vão perder o controle do donativo, do donativo para o sustento da infantaria, que perder controle de recursos significa perder poder. O vice-rei vai estar afirmando sua autoridade, mas a sua autoridade fica cada vez mais restrita a Salvador. Então, ao mesmo tempo que a cidade da Bahia está cada vez mais global, Salvador perde sua capitalidade, porque o Rio ascende graças à proximidade com as Minas Gerais, especialmente a partir da segunda década do século XVIII. Mas a relação entre Bahia entre Salvador e as Minas continua sendo fundamental. Salvador continuou mandando muitos escravizados para as Minas e o ouro continua sendo escoado o ouro mineiro continua a ser escoado por Salvador. Então, se a gente ver esse gráfico aqui, como a Bahia continua a ser o principal porto negreiro português, o principal porto negreiro da América Portuguesa até a década de 50. E nessa tabela aqui a gente vê que também entre 1650 e 1750, Salvador foi também o principal porto negreiro das Américas. Nenhum outro porto recebeu tantos africanos escravizados quanto Salvador nesses 100 anos. Salvador perde na década de 40 para Barbados e perde na década de 1750 tanto para o Rio de Janeiro quanto para a Jamaica. Mas entre 1750 e 1750, Salvador foi, em todas essas décadas, o principal receptor de escravizados das Américas, o que é o indicativo da sua relevância que a gente vai estar querendo mostrar aqui. Então, a sua produção açucareira ficou relativamente estagnada nesse período, mas a produção de tabaco cresceu, especialmente exportada para a África. Vão ajudar a entender como que Salvador conseguiu sustentar, né, essa importância. E aqui, esse gráfico aqui, a gente vê a centralidade da Costa Mina, que foi quase sempre nesse período, de 1975 e 1960, bem mais importante do que Angola para Salvador. Enfim, aqui uma discussão, né, no State Paper, na carta do diplomata britânico em Lisboa, discutindo sobre
ter, né, um cônsul ou não na Bahia, sobre que os franceses não deveriam ter esse cônsul lá, né, que essa está escrito Bahia aqui. Então, Salvador era, né, como disse Sebastião da Rocha Pita, o empório de todas as riquezas. Então, sem cair em todo o ufanismo característico, né, do Sebastião da Rocha Pita, o ponto que a gente quer enfatizar aqui são duas intervenções. Uma, para a historiografia não brasileira, não de língua portuguesa, era como Salvador estava inserida nos contatos no contexto global, suas conexões iam muito além do mundo português, e ela era economicamente mais importante quase todas as regiões de qualquer outro lugar das Américas nesse século, entre meados do século XVII e meados do século XVIII. Embora tivesse enfrentado dificuldades, já tivesse enfrentando algumas dificuldades no final desse período. E, para a historiografia brasileira, como a gente tem que entender o Brasil fora do Império Português. E para a historiografia rio-cêntrica também, para dizer que Salvador era mais importante que o Rio, pelo menos até o meio do século XVIII. E que isso estava ligado à Constituição, e por último, que isso estava ligado à Constituição, essa importância estava ligada, e era em grande medida baseada na constituição das elites locais. Primeiro as elites senhoriais, e depois, em conjunção com elas, as elites mercantis. Então é isso, pessoal. Já falei muito, bem mais do que o planejado, e obrigado pela paciência. Obrigada, Thiago. Enfim, foi ótima apresentação. Acho que está fazendo, inclusive, o público, nossos alunos e gente de fora pensar em uma série de questões. Eu mesma, né, anotei um monte de coisas, assim, e que queria fazer algumas ponderações, algumas e dúvidas mesmo que eu tenho. E aí eu encaminho em seguida as questões dos ouvintes, pode ser? Para mim, né, como professora de História do Brasil hoje, pensando as nossas trajetórias de pesquisa, né, que já de uns tempos para cá, né, o volume de produção historiográfica, mesmo brasileira, já dificulta a gente pensar, né, enquadrar, né, a história da América Portuguesa, das diversas regiões da América Portuguesa, nesses polos, né, de pensar só colônia e metrópole, a relação entre esses dois polos só. Mas devo admitir que eu ainda estou dentro do âmbito do Império Português, eu ainda não passei para a esfera de pensar essas conexões para fora, né, do Império Português. Nas minhas pesquisas pessoais, ainda estou limitada, digamos assim, a esse ambiente português, embora os referenciais da história global, enfim, estejam aí, e eu reconheça a importância da gente pensar essa história, né, como essas diversas regiões que depois veio a constituir o Brasil, que é o nosso objeto de trabalho, né, na nossa prática docente, nos nossos currículos, pelo menos, nas nossas ementas de curso, ainda aparece assim. Talvez a gente tenha até que pensar, inclusive, em mudar essas nomenclaturas dos nossos cursos, né? História do Brasil Colonial, História do Brasil 1, pensar outras maneiras de nomear esses processos. Na medida também que a gente vai pensando a escrita, não só como esses movimentos, né, foram se configurando ao longo do tempo, mas a própria escrita da história do Brasil, né, como ela foi sendo feita e levando, assim, e muitas vezes, né, a gente a ficar muito
preso no nosso mundinho, Brasil, né? Sem pensar no... primeiro que não existia um Brasil lá, né? Tal como a gente entende hoje. Mas pensando também essas conexões e comparações. E como eu disse, eu ainda estou no nível do Império Português, né? Mas por uma questão ainda mesmo de limitação do meu escopo de pesquisa. Mas eu acho que essa sua fala traz muito para mim, para meus orientandos, para um grupo importante de estudantes aqui da UFBA, e eu imagino do pessoal de outras instituições que está assistindo também, para a gente pensar a necessidade, né, da gente se voltar cada vez mais, não só para a história comparativa, mas pensar também a questão das conexões, e que são múltiplas e acontecem ao mesmo tempo, né, e como isso, como esse movimento, enfim, atua na configuração desses diferentes lugares, em que seus grupos de poder, né, principalmente, se identificam, né, com um mundo português, enfim, mas estão em constante, estabelecendo redes, em constante conexão, e que é esse movimento e essas conexões que, no final das contas, dão concretude para esse império. Sejam essas conexões legais, ou seja o contrabando mesmo, né? Eu acho que sua fala foi muito importante para colocar isso, né, à baila. A gente tem que, nos estudos, né, de história do Brasil e da formação do Brasil e das cidades luso-americanas, pensar, né, a partir dessa perspectiva. Não só de comparar áreas distintas, né, já é um movimento mais antigo, mas de pensar essas inter-relações, porque isso vai enriquecer muito, inclusive, entender a nossa sociedade hoje, né, o Salvador hoje, com relação às suas múltiplas dimensões, né, populacional, material, enfim. Né, eu estava vendo você falar das conexões e pensando no acervo do Museu de Arte Sacra, que tem arte em prataria cusquenha, que nunca ninguém... Eu perguntei para umas pessoas aqui, não souberam me dizer como chegou. Ou o Museu de Arte na Bahia, que você deve conhecer. De onde veio aquela porta? Né? Eu sei de onde ela veio, eu perguntei para uma pessoa lá dentro, ela veio de um casarão, de uma pessoa que foi importante, que foi desmontado e foi parar naquele museu. Mas quem talhou aquela porta, né? Ela tem aqueles sóizinhos com uma carinha, né? Não são só coisas, né, que circulam, são pessoas, são práticas de ofício, né, que as pessoas levam, e acho que a gente pode até ver isso em Salvador, materialmente, até há vestígios, né, desses movimentos, até hoje em Salvador, na composição da sua população, no patrimônio histórico, enfim, nos sons da cidade, né, que estava comentando com amigos esses dias, e acho que a sua fala vem fortalecer essas minhas impressões e desejos de que, como historiador da formação, né, do Brasil, pensar essas relações. Com relação, né, são só algumas colocações mais gerais, mas com relação aí é uma pergunta mesmo sobre essa pesquisa que está em andamento, que você e o Christopher Ebert, falei certo? Estão elaborando, para além do comércio, né, do contrabando, né, o comércio com as outras nações, que vai se configurando como contrabando, né, ao longo do tempo,
o contrabando interno, né? Imperial também continua, né, de vento em popa, né? Porque aí eu pensei nisso, imagino que no sul continua também, no Rio da Prata, mas talvez o Rio de Janeiro vá com o tempo tomando mais espaço que a Bahia, imagino. Mas com a Índia, eu tenho uma documentação de segunda metade de 18 repreendendo um membro de junta da Fazenda, porque ele é representante comercial do vice-rei da Índia. Ele tem uma procuração, e ele não pode, né, contra todos contra todas as normas, né? Então, internamente também essas redes extraoficiais estão aí, né, correndo. E isso perpassa, né? Eu estudo principalmente segunda metade do 18, então muito do que você estuda apresenta, né? Eu não tenho estudo de fonte, né, para debater. Mas muito dessas conexões, elas estão, eu imagino que elas, mesmo que haja essa reconfiguração na segunda metade do 18, depois da descoberta do ouro e do fortalecimento do Rio de Janeiro como um outro centro, né, importante, eu imagino que muito disso ainda vá por mais tempo aí continuar, né? E você prefere comentar agora ou prefere que eu já passe algumas questões? Acho que eu posso comentar agora rapidinho e para passar para não ficar muita coisa. Então, só para... Vamos lá, enfim. Eu também pensava, né, fundamentalmente dentro do Império e de maneira comparativa ou de maneira comparativa com outras áreas da América, né, e da Europa na minha tese, né, porque quando eu dava tese, eu dava aula também, quando eu fiz a tese, eu dava aula também de América e Moderna, né, então essa sempre me fez pensar muito sobre as comparações, né, mas as conexões, a ênfase nas conexões e pensar o Brasil para além desse diagrama, aí é o benefício de você não estar no Brasil para pensar o Brasil, que é o caso do Chris. Então, foi essa ideia do Chris Ebert, esse meu coautor, que enfatizou, que mostrou para mim essa importância das conexões, que extra-imperiais, mas também dentro do Império, porque a minha formação é uma formação muito mais de história do Brasil, de história da América, história comparada, mas não tanto dessas histórias conectadas globais, né? Enfim, então isso é algo que também eu estou indo ainda, enfim, nesse sentido. E eu acho que um problema, né, que a historiografia brasileira, embora tenha melhorado cada vez mais, né, ainda é uma historiografia às vezes muito fechada dentro de si, né? A gente tem um mercado, um campo historiográfico vibrante, mas que às vezes tem menos contato do que poderia e deveria com outras áreas. E aí daí a importância desse tipo de colaboração, inclusive porque a bibliografia é gigantesca, é impossível você ler tudo. Então essas colaborações, cada um traz de coisa, e assim, colaboração no sentido também de não só formal, de escrever, pesquisar junto, como a gente está fazendo, mas também informal, de você chegar e escrever para alguém e perguntar, olha, o que você acha disso aqui? O que você já encontrou disso aqui? Onde é que eu posso procurar documentos sobre isso? Você já viu referência a isso? Então, eu estava procurando, por exemplo, documentos, né, da década de 30, do final da década de 20, nessa década de 30, sobre discussões diplomáticas sobre a relação entre Bahia, Costa Mina e os holandeses. E aí eu achei cartas do Dom Luiz da Cunha, né, o maior diplomata português, sobre isso, mas também fui perguntar para colegas que trabalham mais com diplomacia do que eu. Fiquei curioso pensando, até no trabalho do historiador baiano, Cândido Domingues, uma referência que ele faz, uma carta que falava sobre navios que estavam indo para o Caribe e iam de Angola para o Caribe, navios negreiros, e paravam em Salvador. E aí o cientista reclama, em 1925,
da Reconquista por causa disso. O documento que ele cita, que eu achei curioso, eu perguntei para um historiador especialista no Caribe, David Witt, e ele falou, não, tem alguns sim, enfim, tá, me passou ali os que ele encontrou, os anos que ele encontrou, enfim, tal. Então, a gente precisa desse tipo de colaboração para fazer esse tipo de conexão. A gente não sabe, porque assim, a gente vai conversando e vai descobrindo conexões. Por exemplo, lá em Sevilha, a gente conheceu um doutorando na Flórida chamado Oren Okovat, que estuda cristãos novos em Curaçao. E ele falou, tem um cristão novo que deixou a fortuna dele para a irmã e para o genro que moravam em Salvador. E aí eu encontrei em 1920, 30, 28, por aí. E aí, com a condição de que eles fossem para Londres, enfim, e reassumissem o judaísmo. Só que nessa mesma época a família foi presa pela Inquisição. Então o corpo judaico de Amsterdã ficou uns 40 anos tentando dar essa fortuna desse comerciante judeu de Curaçao para essa família judaica em Salvador, mas que ela tinha sido perseguida pela Inquisição. E você conhece isso porque você está conversando e falando. Jamais é saber disso por pensar em ver numa questão de Curaçao, enfim. E hoje em dia também a internet já tem cada vez mais bases de dados que permitem achar coisas. Então eu estava olhando aleatoriamente uma base de dados sobre cartas, né, e eu achei essa carta, sobre cartas na época moderna, eu achei essa carta na Bodleian Library do embaixador em que ele fala sobre Salvador vai ou não aderir aos portugueses. Também numa outra base de dados eu encontrei uma carta de uma judia no Suriname de 1872, que foi capturada por um navio inglês, ela estava mandando uma carta para Amsterdã, e aí ela pergunta, você tem notícia da Bahia? Tem muito saudade de Salvador, enfim, tal, das pessoas lá, enfim. Então, assim, essas conexões, como você falou, era uma circulação de pessoas também. Na União Ibérica isso era muito claro, tinha muitas pessoas indo para lá também, indo da Bahia para a União Ibérica, mas também depois, então, nesse navio, por exemplo, que foi em 1973, que levou uma carta do Óbidos para Buenos Aires, você encontra várias cartas pessoais de gente mandando para os amigos, para os parentes e conhecidos em Buenos Aires. Gente, então você tinha, teoricamente, uma perda de contato há 2 décadas, e mesmo assim, eles estão querendo ainda manter contato, perguntando, fulano, como é que você está? Enfim, soube de você por não sei o quê, enfim, você quer vir para Salvador, não sei o que lá, enfim. Então é muito legal, as conexões são muito importantes, mas é difícil mesmo, e isso exige. A internet é fundamental para isso, as bases de dados na internet, as unidades digitais, justamente permite conversar com as pessoas de áreas diferentes, perguntar, olha, você já viu alguma coisa sobre isso? O que você acha? Enfim, e tal. Essa questão dos vestígios físicos a gente não trabalhou ainda, mas é interessantíssimo, é algo que a gente tem que pensar mesmo. Espero conseguir voltar a Salvador para poder pensar sobre isso, olhando para esses vestígios físicos, né? E por último, você tem toda razão. Esse comércio, esse contrabando imperial continuava de vento em popa. Você vai tentar proibir os governadores de comerciar, mas eles vão estar eles vão continuar comercializando, embora talvez um pouco menos a partir da década de 1920, né? Essas conexões permanecem. Você tem todo um livro sobre as conexões de Lisboa, Salvador e Goa, de uma historiadora indiana chamada Filomena Siqueira Antoni. Um livro que foi traduzido que foi publicado pelas eleições do Senado, está tudo online, enfim, e tal. Então, eu acho que sim, a gente tem que pensar. Só que eu quis enfatizar um pouco essas conexões extra-imperiais, porque eu achei que seria mais novo para a audiência brasileira, enfim, do que as conexões imperiais. Mas isso é fundamental. Tanto que as eleições centrais, que a gente passou semanas lá em Lisboa, foi vendo a documentação da Junta do Tabaco para pensar as conexões não só com a Costa Mina, mas com a Índia também. Então, a gente está trabalhando muito com isso, enfim. Então, sim, você tem toda a razão nesses pontos, né? Então, eu só fiz uma opção aqui para a gente tentar enfatizar algumas coisas que eu achei que poder ser mais inovadoras para a audiência. Obrigado, Ana Paula, pelas questões. Não, e foi ótimo você justamente ter enfatizado isso, justamente porque a gente não tem ainda, né? Eu não tinha ainda essa dimensão, né? De pensar, enfim, para fora, não só pensar para fora do Brasil, mas pensar para fora do Império também, né? Então, eu só tenho a agradecer que para mim foi ótimo. Nós temos agora, neste momento, 6 questões, então, posso fazer 3? E depois 3? O Matheus Silva
que ele não diz claramente aqui, mas acho que é o nosso aluno, que tem esse nome, pergunta: boa noite, professor. O senhor acredita que as guerras luso-neerlandesas foram consequências diretas da Guerra dos 30 anos? Se sim, como influenciou na evolução da Praça Militar de Salvador? A Adriana Abdenur pergunta, parabeniza a palestra, e pergunta: essa metodologia da história global de cidades tende a se concentrar mais em cidades portuárias ou também é aplicada a cidades do interior? E o Fernando Pitanga, da UF, pergunta, eu estou fazendo na ordem que as questões chegaram, porque é mais fácil. A açucarocracia soteropolitana se considera uma nobreza da terra a partir de quais pressupostos? Uma memória da luta contra os holandeses, assim como os olindenses? Aí são as 3 primeiras. Obrigado, Ana Paula. Então, Matheus, na verdade, eu acho que as guerras luso-neerlandesas têm que ser pensadas no contexto mais amplo da Guerra dos 80 anos, né, entre as Províncias Unidas dos Países Baixos e a monarquia hispânica, né? Começa em 1568. Então, então, na verdade, assim, a Guerra dos 30 anos, essa Guerra dos 80 anos se liga à Guerra dos 30 anos, mas ela está ligada a contextos mais amplos. Só que a invasão neerlandesa vai ser evidentemente vista na Europa, que está imersa nessa Guerra dos 30 anos, dentro desse contexto, né? Mas ela tem, na verdade, ligações anteriores. Mas ela vai ser pensada diretamente contra isso. Então, 1925 vai ser, né, considerado uma das maiores vitórias da monarquia hispânica contra maiores vitórias da monarquia hispânica contra os neerlandeses, né? Em que vai se discutir frequentemente, né, nas discussões diplomáticas, vai se discutir trocar, por exemplo, áreas na Europa como Breda, por exemplo, que tinha sido reconquistado, uma das maiores vitórias também 25, na verdade, trocar Breda por Salvador, por Pernambuco, pós-30, enfim. Então, geopoliticamente, a inserção é muito grande. Então, foi considerado uma vantagem foi considerado importante nesse contexto da Guerra dos 30 anos a vitória, a reconquista de Salvador, mas também foi considerado muito ruim, junto com outras derrotas, né, a perda. E Portugal, claro, vai tentar se inserir. Portugal vai tentar se inserir nas discussões diplomáticas em Münster, em 1948, na Westfália, enfim, em Münster em 43, Westfália em 48, como mostra, por exemplo, o trabalho do Pedro Cardim. Ele tem alguns artigos sobre isso. Então, você tem é inseparável, na verdade, né? Essas guerras, na verdade, as guerras neerlandesas, luso-hispânico-neerlandesas, esse conflito triplo aqui, que ainda vai ter, claro, um significativo contingente napolitano do lado dos castelhanos, ela vai ser inevitavelmente pensada dentro da Guerra dos 30 anos. Mas tanto ela é algo diferenciado que ela acaba depois, né? Os holandeses são expulsos em 54 e a guerra luso-espanhola só acaba em 68, né? Então, ela tem, na verdade, origem mais antiga, mas, devido ao momento que elas ocorrem, ela vai acabar sendo pensada, lida na Europa, né? na imprensa e na discussão diplomática da Europa, dentro do contexto da Guerra dos 30 anos. Adriana, fico muito feliz, obrigado por ter vindo aqui. A Adriana é uma amiga também, fico feliz de ela ter... E é uma pessoa que está em relações internacionais, século XX, XXI, enfim, né? Então, fico feliz de ela ter tirado o seu tempo para ouvir um pouco sobre colônia, me sinto muito honrado. E a tendência a focar na história global foca nas regiões portuárias, porque é elas que podem estabelecer esses contatos diretos, né? Porque antes da aviação, o comércio, a relação com o mundo exterior era fundamentalmente via o mar. Mas dá para fazer uma história global de Minas Gerais? Dá. Você pensando para onde o ouro vai, pensando no interesse das pessoas, pensando em discussões internacionais sobre Minas. Dá, em alguma medida, o Léo Marques, né, colega do Luciano, da UF, grande amigo, enfim,
ele está tentando fazer uma história global da mineração e pensando nessas relações do ouro com a Inglaterra, para onde vai a maior parte do ouro e por aí vai, enfim. Então, aí você pode pensar também nos produtos que chegam, mas é uma relação para o interior muito mais mediada e muito menos direta do que era em Salvador. Salvador, inclusive, tem uma relação mais direta do que o Rio de Janeiro também nesse período. Graças aos negreiros baianos, graças que vão poder ir diretamente da Costa Mina para ter contatos comerciais com holandeses, neerlandeses e ingleses, coisa que era impossível para Minas Gerais, né? Enfim. Então, a tendência, sim, é focar bastante nas áreas portuárias. Claro que isso muda totalmente no século XX, né? Mas, nesse período, mas mesmo no século XXI, enfim, grande maioria das cidades mais globais são cidades portuárias também, né? Enfim, com algumas exceções importantes. Mas, enfim, mas até o século XIX, início do século XX, acho que é quase inseparável. Uma cidade global é fundamentalmente uma cidade portuária. Mas para os dias de hoje, não. Para os dias de hoje, isso claramente não é mais necessário, né? Enfim, São Paulo é uma cidade global, Paris é uma cidade global, enfim, apesar dessa mudança. Fernando, obrigado pela pergunta também, né? Enfim, eu publiquei um artigo sobre isso, né, em 2014, na revista da História da USP, né, um capítulo da tese, né? Não vai aparecer de maneira tão presente nesse livro com o Chris, mas no livro posterior que vai ser da tese, sabe-se lá que ano vai sair isso. Espero que sim. Então, como é que essa nobreza da terra ela se pensa, né? Fundamentalmente, ela fala da guerra com os holandeses, fala da guerra contra os indígenas, mas o fundamental que ela mais repete é o dinheiro que ela gasta. O dinheiro que ela gasta para bancar as Forças Armadas, o seu exército em Salvador, o dinheiro que ela gasta para os donativos. Então, o elemento central, e aí isso interessa ao Luciano, é a questão fiscal. E aí, por isso, eles vão se pensar cada vez mais como nobreza. Mas eles vão também enfatizar outros elementos. Vão enfatizar, por exemplo, a importância econômica da cidade, que eles vão falar, olha, sem Brasil, no caso, estão pensando em Salvador, você não tem Angola. Né? Sem açúcar, como é que a coroa vai sobreviver, enfim, tal, sem tabaco, né? Então, a importância econômica também vai ser um argumento deles, né? Tem uma carta de 1973 que eles mandam para o procurador da coroa em que eles listam esses elementos, né? Então, eu acho que a questão da luta contra os irlandeses é muito menos central do que para Pernambuco, embora tenha sido mais ou menos no mesmo período, né? Eu tentei discernir isso me contando a proporção de contando cada vez e vendo a proporção de como eles referem a si mesmo como nobreza. Então, isso aumenta na década de 1940 e 50, mas se consolida mesmo a partir da década de 60. Então, eu acho que a questão fiscal e econômica e o papel político deles para bancar essa fiscalidade, né, porque são eles que controlam essa fiscalidade, são os três argumentos centrais dele para que eles se entendam como uma nobreza da terra. Obrigada, Tiago. Eu vou encaminhar, então. São 4 questões que eu tenho aqui. Posso encaminhar as 4? Uma é pedido de referências, acho que dá tempo, ainda não é tão tarde, né? O Igor Reis, aqui da UFBA, pergunta, professor Tiago, como você vê a posição de Salvador como uma cidade global quando a Bahia é elevada à categoria de arcebispado em 1676? A Isis Terro tem um interesse sobre o tema. O senhor tem algo publicado sobre o período da queda e reconquista de Salvador? A Juliana Torres, minha colega aqui do PPGH, professora de Moderna, pergunta, parabeniza pela fala, agradece pela fala, gostaria de saber se você poderia comentar sobre essa frase que você intitulou formação, estabelecendo uma comparação com o estado da Índia, pensando a consolidação da capitalidade de Salvador na América à luz das capitalizações de Goa.
E uma última questão vai um pouco neste sentido também. Parabeniza também pela última apresentação, é do Davidson Teixeira, que é nosso aluno de graduação. Alguns autores afirmam que, mesmo no 17, a qualidade de nascimento dos representantes régios enviados para Salvador é inferior à apresentada pelos nomeados para os mesmos cargos na Índia. Existe algum descompasso entre a importância política e econômica de Salvador e o prestígio simbólico guardado por ela nos quadros do Império? São essas questões. E tinha também uma do Luciano sobre dicas para estudantes, enfim, e tal, que eu vou tentar. O Felipe está me passando, essa eu não estou aqui. Eu não estou com o chat aberto, porque eu me confundo. Não, mas não tem problema, eu vi aqui, eu vou responder também, enfim. Então, obrigado a todos pelas questões de novo, né? Igor, sobre a importância da elevação arcebispado, vocês têm aí na UF, enfim, eu não posso fazer mais do que me referir ao trabalho do Everton Salles, o professor de vocês da UF, que sabe sobre isso 10 vezes, 100 vezes mais do que eu, né? Enfim. Mas em termos do meu enquadramento, eu diria que a elevação de Salvador, ela afirma Salvador dentro do Império. Ela tem importância imperial. Inclusive porque o arcebispado inclui também, né, a Angola, né? E, se não me engano, o bispo de Angola vai ser um dos únicos que vai vir para o sínodo, né, que vai fazer as constituições primeiras, né? Então, eu acho que, simbolicamente, a elevação de Salvador a arcebispado reforça a centralidade. Inclusive, Salvador passa a ser chamado de metrópole, né, a partir desse momento. Quer dizer, às vezes até já era chamado antes, mas, enfim, isso se reforça antes, né? A primeira referência que eu achei a Salvador como metrópole é de um militar espanhol que visita Salvador em 1582 e descreve que Salvador é a metrópole do Brasil. Mas, enfim, isso se reforça a partir de 1176 por causa da presença arcebispado. Então, a elevação arcebispado é um reconhecimento do crescimento populacional do Brasil e da crescente importância política de Salvador. Então, certamente é um elemento simbólico e político relevante, considerando a importância da religião nesse momento. Isis, eu não tenho nada publicado sobre a queda e reconquista de Salvador. Eu escrevo um pouquinho sobre isso na tese, está online, mas, para isso, eu recomendo a tese do Pablo Magalhães, que fez uma tese de doutorado na UFBA, e, principalmente, o trabalho do Wolfgang Lenk, no livro Guerra e Pacto Colonial, publicado pela Alameda, em 2013, eu acho. Então, ele que seria... E também você tem a tese de doutorado e vários artigos e capítulos de livro da Guida Marques. Acho que a Guida, até especificamente no 24, 25, a Guida seria, na verdade, a principal referência, mas você não vai achar tanta coisa dela online, mas a Guida Marques seria a referência essencial. Ela fez uma tese de doutorado fenomenal e tem vários artigos importantes sobre isso também, mas eu, pessoalmente, não tenho. Ainda mais que num trabalho grande como esse, né, por mais que a gente fez pesquisa documental sobre todo esse período, de 1590 a 1760, a gente inevitavelmente tem que recorrer muito à bibliografia. É impossível fazer esse trabalho se não é isso, né? Então, embora eu tenha pesquisado esse período, você tem pessoas melhores do que eu para ler sobre isso. Juliana, muito obrigado pela pergunta, né? Vai sair um capítulo meu num livro organizado pela professora Fernanda Bicalho da UF sobre capitalidade, exatamente em que o elemento central é a comparação com Goa. A comparação com Goa vai ser central nesse artigo. E aí o ponto é o seguinte: Goa ela exercia de maneira mais efetiva a capitalidade por causa das ligações comerciais que ela tinha com todo o Estado da Índia. O caráter do Estado da Índia como rede permitia isso. E, em segundo lugar, como Goa foi economicamente muito mais importante no século XVI, o aparato administrativo do Estado da Índia era incomparavelmente eclesiástico, administrativo, era incomparavelmente maior. E porque Goa também era incomparavelmente maior. Enquanto Salvador, no início do século XVII, tinha 8 mil pessoas, Goa tinha 75 mil pessoas, segundo o Teotônio Soares de Souza, no livro Goa Medieval, no início do século XVII. 75 mil. Era quase 10 vezes maior que Salvador.
e sua arrecadação era muito maior. Então, o Pedro Pontoni faz essa comparação no capítulo do Estado, no capítulo da comparação econômica, né, do número de ofícios e do gasto, né, no capítulo do Estado do Brasil. Então, eu vou fazer essa comparação de maneira mais extensa, mas nesse capítulo que vai sair esse ano, no livro da Fernanda, mas o ponto central é que Salvador, Goa, durante boa parte, embora tenha perdido em vários momentos a sua capitalidade, né, como a Catarina Madeira dos Santos mostra no belíssimo livro, no artigo posterior dela, que vai até o século XIX, Goa exercia de maneira efetiva porque o caráter do Estado da Índia era diferente do Brasil. As várias regiões do Estado da Índia se conectavam muito mais entre si do que Salvador se conectava com o resto. Então, isso permitia esse exercício. Além disso, o fato dela ter sido muito mais rica no século XVI permitia a constituição de um aparato administrativo e eclesiástico maior por muito tempo do que o aparato baiano. Embora no final do século XVII, Salvador já tivesse, no finalzinho do XVII, início do XVIII, Salvador já tivesse ultrapassado Goa. Salvador tinha 20 e poucas mil pessoas e Goa 20 mil no final do século XVII. Então, e aí isso se liga à questão do Davidson, desse descompasso entre a importância de Salvador e o prestígio. Sim, no século XVII, definitivamente, os governadores gerais eram menos importantes, até pela diferença do título. Você tem dois vice-reis só no Brasil, no século XVII, que são o Marquês de Montalvão em 40 e 41, e o paranoico Conde de Óbidos, entre 63 e 67. Então, você tem esse descompasso que tem toda essa importância simbólica da Índia, com essa memória até cristalizada e reproduzida graças aos Lusíadas no século XIX, essa memória do século XVI, né, cristalizada nos Lusíadas e em várias outras obras, e também pelo aspecto mais bélico e diplomático de que os vice-reis da Índia tinham. Então, até pelo menos 1720, tem essa diferença. Isso é muito claramente nos trabalhos do Nuno Monteiro e da Mafalda Soares da Cunha no início dos anos 2000, né? Dentro do projeto Ótima Paz, que eles fizeram uma prosopografia dos governadores do Império Português. Então, havia esse descompasso, sim. Então, esse descompasso também explica porque a Goa continuou mais importante que Salvador, pelo menos até o final do século XVII. Só no século XVIII, sendo que Salvador já era economicamente mais importante há muito mais tempo para Portugal, porque boa parte da história econômica na Índia ficava lá mesmo, ficava na própria Índia, né, do que Salvador. Então, do que ia para Portugal. Então, Salvador, vai haver esse descompasso que só vai ser resolvido no século XVIII, e mesmo assim você vai ter alguns momentos de ressurreição simbólica da importância de Salvador também. Luciano, você falou, né, perguntou sobre essas dicas, né? E a minha crença cada vez maior é que a gente tem, em primeiro lugar, falar com as pessoas de outras áreas, de outros lugares, né, além do Brasil. Ler uma bibliografia internacional, a gente tem que ter uma ênfase muito maior em ler e publicar trabalhos de outros lugares, e aí, enfim, a gente pode dizer que de fazer isso de maneiras legais com a plataforma da CAPES ou usando mecanismos como o Sci-Hub e outras coisas assim para acessar essa bibliografia internacional. Então, a gente tem que falar com as pessoas de fora, ler o que está sendo produzido lá fora e, acima de tudo, catar o que está sendo feito na internet. Porque na internet você tem uma imensidão de bases de dados que é inacreditável. Por exemplo, esse documento que eu mostrei do High Court of Admiralty tem um projeto que está botando online e transcrevendo isso. Você tem um projeto com um monte de cartas pessoais, documentos inquisitoriais do High Court of Admiralty também, com cartas ibéricas também, que é fundamental. Você tem... as pessoas têm que aprender holandês, porque os holandeses estão botando tudo online. Enfim, tem algumas coisas nos arquivos holandeses em português, enfim, mas tem uma imensidão de coisas. Todos os arquivos notariais de Amsterdã estão online. Eu estava olhando esses dias, tentando catar uma ata notarial da venda de engenho em Salvador em 1910, só que, enfim, a letra era tão ruim que eu não conseguia nem descobrir se a página que eu estava olhando estava escrita em holandês ou português. Eu me considero um bom paleógrafo. Mas, enfim, tem muita coisa online. Você tem toda a documentação, toda não, mas muita documentação da Hudson Bay Company, que fazia comércio, né, no atual Canadá, né, enfim, com indígenas, né,
com indígenas, né, trocando peles, está tudo online. Você pode olhar lá e você vai ver como eles vão dizer, olha, a importância do tabaco brasileiro, mande mais tabaco brasileiro, etc. E por aí vai. Então, assim, a gente tem que aproveitar que a internet está mudando o jeito que se pode fazer história, está democratizando. Tem cada vez mais coisa online. Isso até em Salvador mesmo, né? Enfim, o APEP está fechado, mas as atas notariais estão todas online, graças ao Urano, ao João José Reis, ao projeto Endangered Archives, né, da British Library, então está tudo online, né? Enfim, então a gente tem que aproveitar essa imensidão de arquivos online. A Torre do Tombo tem uma infinidade de coisas online também, enfim, então a gente tem que aproveitar essa quantidade de coisas online para poder fazer uma história que saia, que vença esse nacionalismo metodológico. Mas, para isso, a gente só pode fazer se a gente também aprender outras línguas. E, então, a gente vencer o monolinguismo é absolutamente central. Tem que ler inglês, espanhol, francês, preferencialmente holandês também, isso eu não leio, mas enfim, o Chris lê, e eu espero alemão, enfim, tal, sabe? Você tem uma tese, um livro que saiu recentemente sobre o comércio Hamburgo, Portugal, que mostra como o açúcar era uma parte desse comércio relevante também, enfim, e por aí vai. Então, é isso que eu acho, assim, aproveitar as oportunidades que a internet oferece e aprender outras línguas e estabelecer contatos com pessoas de outros países também. E a Milena, minha bolsista de cena, fez uma pergunta sobre o tabaco, né? É possível dizer que o tabaco é mais importante do que se torna mais lucrativo que o açúcar no final do século XIX e início do século XVIII? Se sim, por quê? E aí, então, para terminar, né, por que o tabaco se torna mais importante? Porque o tabaco baiano, ele era, embora o açúcar baiano também fosse considerado de elevada qualidade, o tabaco baiano, ele era único. Ele era melhor do que suas variáveis. Então, mesmo que a Virgínia produzisse mais, o tabaco baiano tinha uma entrada muito mais ampla, porque ele era apreciado por toda parte, seja de primeira qualidade, que era vendido na Europa, na Índia e na América do Norte, seja de terceira qualidade, em melado, que era mais docinho, que era vendido na África. Então, acho que a vantagem do tabaco era esse caráter único dele. E, em segundo lugar, o tabaco era um monopólio. O fato de ele ser um monopólio tornava ele muito mais lucrativo que o açúcar para a coroa portuguesa. E, enfim, aproveitando, peço desculpas também por ficar me balançando. Assim, eu sou muito ansioso, então eu fico mexendo a cadeira em vez de ficar quieto. Peço desculpa para quem ficou. Já me falaram em outra live que alguém ficou tonto com isso. Então, peço desculpa agora que eu percebi, me olhando o vídeo, que eu percebi que estou fazendo isso. E vou tentar parar, mas, enfim, agora que já está acabando. É isso, Ana Paula. Obrigada, Thiago. A mim não incomoda, então não tem importância. Um colega só fez uma colocação, né, não é uma pergunta, de que, enfim, estudando a estrutura da prata e do ouro, dá para saber de onde eles vieram. Né, se foi da Ásia, se foi de alguma região da América. É bem interessante, mas a gente teria que expandir bem mais a interdisciplinaridade, né? Que não é ruim. É ótimo, né? Mas isso também implica mais recurso para testar, enfim, e tal, né? Mas é uma ideia, seria uma ideia interessante mesmo. Sim, para fazer essas vinculações, né, com os estudos de cultura material, mas pensando mesmo materialmente, né, de fato, com arqueologia, de onde aquelas coisas vieram. É muito interessante. Sobre enfim, acho muito importante você ter tocado nessa questão de que a gente tem que conversar com a gente fora e tem que estudar outras línguas, né? Tem uma aluna de mestrado que está para defender, que está estudando comércio, a presença portuguesa na Ásia, e que teve que aprender, claro, num nível instrumental, mas teve que aprender japonês e chinês. Está tudo online, ela não saiu do Brasil, as fontes estão disponíveis,
mas ela teve, e o que ela me disse, ela aprendeu, eu não. O que ela me disse que está escrito nas fontes, eu acredito. Essa é a vantagem, né? Japonês, chinês, a essa altura, não tô podendo. Mas é muito, muito importante mesmo, né? E, enfim, só tenho a agradecer a sua fala, né, você ter aceitado participar aqui com a gente. As questões, né, que foram colocadas só mostram né, que você estimulou a gente a pensar, né, o público ouvinte, a mim, a meus colegas, a pensar as próprias pesquisas e como estamos, né, nessa nova forma, né, de entender história, de escrever história, que essas vertentes, né, da história global, das histórias conectadas, têm nos instigado, né, nesses últimos anos. Eu queria ter vivido isso quando eu estava escrevendo minha tese. Já existia, né, discussões, mas muito fora do meu ambiente ali. Porque coisas que eu não consegui explicar, embora eu estudasse uma região que não era portuária, eu estudei em São Paulo, mas me ajudaria a explicar coisas que naquele momento eu não consegui. Mas, enfim, a gente segue daqui e tudo certo. E obrigada. Obrigado a você, Ana Paula, obrigado ao Felipe, ao programa de pós da UFBA e a todo mundo que assistiu e pelas excelentes perguntas também. Fico muito honrado com a participação e de vocês e tudo mais. Agradeço muito. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Nós que ficamos honrados com a sua presença. Então, obrigada, Thiago, Felipe, todo mundo que assistiu. E dia 28 temos a continuação, né, do nosso ciclo de seminários, com a apresentação do Luiz Felipe Silvério. Obrigada. Boa noite.